denunciando coisas que estavam acontecendo com a diretora. E a diretora falou o seguinte, tá, a gente vai ver isso daí. No final não veio porra nenhuma. E foi por isso que elas abriram live exigindo a Minhedin de volta como então CEO. por que abriu na justiça? Em momento nenhum elas abriram o beiço. Em momento nenhum elas abriram o beiço e falou, realmente, Minhedin tá certa. Ela tá certa de acusar os grupos de plágio. A Minhedin tá certa pelos processos que ela tem com a Hype. A Minhedin tá certa por tudo. Não. Elas exigiram dentro do trabalho dela, dentro da área de trabalho dela, elas exigiram a Minhedin de volta como CEO. Tá, então por que elas defenderam a Minhedin, não? Tá, então por que o processo foi contra a Hype, não contra a Diego Agador, que é recente, né? Processo, o da Rani ou da Minhedin? Que processo? Não. Por que elas abriram? Por que houve o processo contra a Hype e não contra a diretora? O quê? O Nildin não abriu processo nenhum contra a Hype. Elas abriram processo contra a Dor. Não, foi contra a Hype. Não. A Hype abriu processo contra a Minhedin e a Hype abriu processo contra a Rani. Foi isso que aconteceu. No momento nenhum, o Nildin abriu processo, não. Tá, então, mas a mesma coisa. Uma membro não é a mesma coisa. O processo movido com a Minhedin é de plágio. O processo movido com a Minhedin é de plágio e o da Rani é de maus tratos. Tá bom, mas assim, então por que a Rani abriu um processo contra a Rani não abriu. A Hype abriu. A Hype abriu. Ai, meu Deus do céu. Tá, mas Agatha, a Hype abriu um processo contra a Rani porque a Rani abriu a live e falou que estava sofrendo maus tratos. Foi por isso que a Hype abriu o processo contra a Rani. E a Minhedin? A Minhedin não tem nada a ver com a situação... Ela tem a ver com a situação do New Jeans em questão de grupo, porque ela era CEO e ela participava do negócio criativo. Mas nos processos do New Jeans ela não tem nada a ver. Os processos do New Jeans é com o New Jeans e a Hype, e os processos da Minhedin é com a Minhedin e a Hype. Então, tá? Por isso mesmo. Então, essa pergunta que eu tô te fazendo. Por que a Hype abriu um processo contra o New Jeans e o New Jeans abriu um processo contra a Hype? Porque eu falei, primeiro, a Dora abriu com o New Jeans, porque o New Jeans quebrou o contrato, né? De acordo com o jurídico, o New Jeans quebrou o contrato. E a Hype abriu contra a Rani, porque a Rani abriu a live falando que estava sofrendo maus tratos. O da Minhedin é porque a Hype abriu um processo contra a Minhedin, porque a Minhedin estava acusando os grupos da Hype de plágio. Foi isso que aconteceu. Não foi todos os grupos da Hype, mas tudo bem, né? Eu não falei que foi todos. Eu não falei que foi todos. A Hype estava copiando... Não, porque os grupos da Hype estavam fazendo plágio, alguma coisa. Não, eu falei que a Minhedin acusou os grupos da Hype de plágio. Então, eu não falei todos os grupos, calma lá. Amiga, quando você fala os grupos, você tá generalizando. Pode ser um, pode ser dois, pode ser 10, pode ser... Não, amiga, você fala os grupos, amiga. É 2 ou mais grupos. Pode ser 2, pode ser 10. Então, amiga, mas você tá falando os grupos, você tá falando os, você está falando plural, amiga. Não, então, mas fica em aberto, pode ser 2 ou mais. Você aprendeu na escola que... Pra você falou dos Free Kids? Quem? Quem é do Doca? Aí você tirou isso da onde? Eu falei que ela é insuportável justamente pelo fato de toda live que eu falando dos Street Kids, eu achei bem feito dela ser catada. Meu amor, que toda live que entendeu? Quem falou mesmo foi o Bru. Ué, foi o Bru. Não é seu amigo, amigo? Não é seu amigo? Não, e aí? É só a mãe dele? Eu sou responsável por ele? Ele faz as coisas